Olá, boa noite, graça e paz a todos os alunos que estão presentes e os que assistirão essa aula. Estamos num novo módulo, novo livro, Introdução Bíblica. O pastor José estará ministrando. E estamos aí aprendendo com o professor e mestre Roberto Reis, um grande professor que deixou esse livro para nós, usando através do IBAD. Então, que os alunos possam aprender, estudarem e tirar o tempo necessário para estudar a mensagem bíblica e toda a introdução que tem em volta disso. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe o pastor José e nosso professor dessas quatro unidades que temos aí, amém? Vamos começar com uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, te agradecemos, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa o teu filho, Senhor, pastor José, possa, Senhor, ministrar, Senhor, trazer aos corações, Pai, ajuda os alunos a aprenderem a tua palavra. Te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Manda abraço aí, Amém. pastor. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Marcos. Queridos, a paz, nossos irmãos que estão aqui acompanhando, irmão Vanilton, grande abraço. Nossos irmãos que verão depois do gravado, lembrando que, em termos de dúvidas, eu fico à disposição tanto aqui no presencial, como posteriormente, aqueles que forem ver, fico à disposição para ajudar, auxiliar e juntos estudarmos as dúvidas que ficarem. Lembrando que nós vamos trabalhar um tema na profundidade de um nível médio de teologia, né? Então, você há de atentar que quando nós trabalhamos introdução bíblica, que esse é o nosso tema dessa lição, ela é um tema muito denso, extremamente profundo. Então, se nós fôssemos aprofundar, certamente não seria um tema para 4 módulos. Mas como nós vamos nos aprofundar em termos de teologia média, é um bom começo para termos diretrizes e quem quiser se aprofundar nessa área, que é uma área específica da teologia, que tem muito material e muito estudo, sinta-se à vontade posteriormente. Então, o nosso tema dessa lição é introdução bíblica, são 4 módulos, 4 aulas, portanto, e através dessas 4 módulos e 4 aulas nós vamos aprender a origem da Bíblia, o seu desenvolvimento e os fundamentos da Bíblia, a inspiração das Escrituras, nós vamos falar de livros apócrifos, nós vamos falar de manuscritos, etc. Em síntese, nós vamos falar de Bíblia. Então, é uma lição muito boa, muito oportuna e muito gostosa para todos nós meditarmos, porque, e assim já iniciando, podemos ter a ideia de que esse livro que está à nossa mão, chamado Bíblia Sagrada, que eu tenho várias aqui, quer sejam eletrônicas, quer sejam físicas, de papel, e certamente vocês também têm diversas, pode ter a impressão de que foi simples para que esse livro chegasse à nossa mão da forma que ele é. Ou pode haver impressão entre nós que esse livro chegou da forma que ele é nas nossas mãos e sempre foi assim. E não foi. Então, nós vamos entender como que ele se construiu, como que ele se formou enquanto palavra de Deus, por quanto tempo isso aconteceu e quais foram os meios que Deus utilizou para que a gente tivesse esse conjunto de livros chamado Bíblia nas nossas mãos. Eu adianto que eu não gosto muito de usar os slides, então eu peço que vocês acompanhem pela apostila e diretamente comigo. Qualquer dúvida pode mencionar aí, já estamos com a nossa irmã Elisângela, também o Max já chegou aqui, temos outro irmão aqui que eu não estou identificando, mas seja muito bem-vindo também. Primeiro ponto, e vamos começar no capítulo 1, nós temos o primeiro módulo que é formado de 5 pequenos capítulos. Nosso primeiro capítulo ele vai falar das origens da Bíblia. E o primeiro ponto é o termo Bíblia. Lembre-se de algo. Bíblia, como termo, ele se refere ao nome de uma cidade. Pode não parecer muito sentido, não pode fazer muito sentido, mas era uma cidade fenícia, uma cidade chamada Biblos. Essa cidade era uma cidade comercial e um dos principais itens de venda dessa cidade era o papiro, que era um material, nós vamos estudar depois, um dos materiais pelos quais os livros eram escritos. Livros, quando eu digo a época, tinham formato de rolos, né? Rolos de papiro. Essa cidade, por ser um centro comercial forte,
ficou como um nome associado ao papiro, o biblos, ou o papiro. É como você, deixa eu utilizar um exemplo até um pouco esdrúxulo, mas para ficar mais fácil de entender, é quando você fala que vai comprar Bombril. Você não está comprando Bombril, Bombril é uma marca, né? Você está comprando palha de aço. E essa palha de aço, por ser costumeiramente comprada de uma determinada marca, você fala Bombril. Não estou recebendo nada da Bombril pela propaganda. Aqui nós temos a mesma coisa. Aqui a referência que se faz era uma cidade que vendia e tinha um dos seus principais itens de venda, o papiro, a cidade de Biblos. E depois ficou conhecido como Bíblia, refazendo referência a essa cidade. Mais especificamente, ao fato de que é um conjunto de livros. Então, hoje, você pode entender, numa acepção moderna, Bíblia ou Biblos como livros, diversos livros, 66 para ser mais preciso, entre os 27 do Novo Testamento e os 39 do Antigo Testamento. 66 livros que compõem um conjunto chamado Bíblia, Bíblia Sagrada. Esse conjunto e essa formação de livros não se deu de uma forma não pensada, né? São mais de 40 autores desde o começo da Bíblia. Você vai pegar ali no Antigo Testamento, você vai pegar o Pentateuco com Moisés, você vai pegar Josué, depois você vai pegar os livros ali de históricos, né, que foi a última disciplina que eu trabalhei convosco, ali que tem Samuel, 1ª e 2ª Reis, Esther, etc. São autores dos mais diversos possíveis. Você tem ali no meio patriarcas mencionados, embora não sejam escritores, você tem Moisés sendo um dos grandes escritores do Antigo Testamento, que era um líder. Você tem Josué, que era um líder também militar. Você vai ter os profetas, você vai ter pessoas como Esdras, que era sacerdote. Então, no Novo Testamento, você vai ter escritores como Pedro, que era um dos patriarcas da igreja, mas era um pescador de origem. Você vai ter pessoas letradas como Paulo escrevendo. Você vai ter João recebendo a profecia do Apocalipse, o apóstolo João. Então, note que a Bíblia é formada por diversas pessoas. Mas tudo isso é ligado por aquilo que eu gosto do que o autor da nossa lição utiliza, ligado por um fio de ouro, um condutor, chamado Espírito Santo, que faz com que a palavra, desde o Gênesis ao Apocalipse, desde o livro de Gênesis ao Apocalipse, ela tenha uma mesma linha de mensagem, expressando a soberania de Deus e expressando aquilo que nós chamamos de revelação progressiva de Jesus, revelação progressiva do Evangelho. Então, veja que não foi um livro anexado a esmo, houve uma ordenação, nós vamos ver depois, tanto o Antigo Testamento, em que a ordenação dos livros ela é diferente da nossa Bíblia atual, nossa Bíblia protestante, em que pese sejam os mesmos livros, há uma mudança da ordem do livro dos profetas. A nossa Bíblia, por exemplo, termina, né, depois de profetas maiores, com os profetas menores. Então, os livros dos profetas é a última parte do nosso Novo Testamento, do nosso Antigo Testamento, perdão. E na Bíblia hebraica, na Tanakh, que se chama, essa parte é a parte do meio, ela termina com os escritos, né? Ela vem a lei, os profetas e os escritos, que são os livros históricos. Então, veja que é uma ordenação. E essa ordenação, ela tem um fundamento. Lembre-se sempre disso. Para nós, o fundamento, quando eu digo nós, eu digo cristão protestante, o fundamento de linha de construção do Antigo Testamento se dá em razão da progressiva revelação de Jesus, o Cristo. Por isso que nós terminamos o nosso Antigo Testamento com os profetas, porque os profetas anteviram e predisseram sobre um Cristo. Então, começa o Novo Testamento com os evangelhos
termina o Antigo nos profetas que falam justamente do Cristo que viria. Diferente será a Bíblia hebraica, né? Uma curiosidade que não está na lição, mas para você se lembrar, a Bíblia católica apostólica romana, ela é diferente tanto da nossa Bíblia quanto da Bíblia hebraica no Antigo Testamento especificamente. No Novo não, o Novo é idêntico. Mas no Antigo Testamento, a Bíblia católica ela tem livros a mais do que a Bíblia protestante e do que a Bíblia hebraica. Lembrando que a Bíblia protestante utilizou, a partir de Martinho Lutero, utilizou 100% da Bíblia hebraica no Antigo Testamento. E a Igreja Católica, no Concílio de Cartago, numa série de reuniões em Cartago, se você quiser vai estar mais na sua lição mais para frente, você vai certamente ler em casa aí depois, ela definiu os livros da Bíblia, o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento, e no Antigo Testamento ela acrescentou livros que nós consideramos não inspirados. Por exemplo, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria, tem no livro de Daniel alguns capítulos que não constam na nossa Bíblia. Então, por curiosidade, quando você se deparar com a Bíblia católica apostólica romana, não se assuste quando o Antigo Testamento for maior do que o nosso. Eu vou explicar depois a razão de quanto a essa questão da inspiração. A Bíblia hebraica, você está aqui ainda na página 21 comigo, chamada de Tanakh, depois nós vamos esclarecer isso, apresenta os mesmos livros que nós temos no nosso Antigo Testamento. Aqui também cabe um momentinho de tira-dúvida. A gente confunde muito a questão dos nomes dos livros judaicos, né, hebraicos. Ora a gente fala do Torá, outra hora fala de Talmud, aí aparece Tanakh, pode ser grafado tanto com CK como CH, é mais comum até com CH, Tanakh, com CH no final. E aí, o que é a diferença disso? Para você nunca mais se esquecer. A Bíblia hebraica tem o nome de Tanakh. Por que significa Bíblia hebraica? A Bíblia hebraica é o conjunto de livros que compõem os livros sagrados para os judeus. Você vai se lembrar que o judeu, ele crê que virá um Messias, mas não acredita que esse Messias foi o Jesus, o Cristo. Então, para eles, o nosso Novo Testamento não é válido, ok? Por isso que quando a gente fala de Bíblia hebraica ou Tanakh, nós estamos falando para o que para nós é o Antigo Testamento, e para eles não há outro testamento, é um testamento único, né? Para eles, a Tanakh ela é composta de diversos livros. A primeira parte dela é composta pela chamada Torá. O que é a Torá? A Torá são os 5 livros cuja autoria é atribuída a Moisés, que compõem a chamada Lei do Senhor, a lei, né? Então você vai lá, você vai ver Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 5 livros, os 5 atribuídos como autoria de Moisés, e esses 5 livros compõem a chamada Torá. A Torá, por muito tempo no Antigo Testamento, ela era o livro que era lido em ritos religiosos. Posteriormente, foi anexado à Torá os chamados livros dos profetas. Então, por isso que várias vezes no Antigo Testamento, você vai ler e vai estar mencionando assim, segundo está escrito na lei e nos profetas. Na lei e nos profetas. Essa era uma expressão que indicava o que era para eles a Bíblia, entre aspas, da época deles, que era a lei, ou seja, a Torá, os livros cuja escrita foram atribuídas a Moisés, e os escritos dos profetas, que depois nós somos dividir em profetas maiores e menores, e eles fazem essa divisão entre profetas anteriores e posteriores. Portanto, a Bíblia hebraica é o mesmo nosso Antigo Testamento, né? O Primeiro Testamento, com a diferença na ordem, porque ela é feita em 3 grandes partes, né? A primeira é a Torá, como eu já disse,
A segunda é os profetas, você vai ver a expressão também hebraica Neblim, Nebhim, né, na verdade, Nebhim é a pronúncia mais correta. E a terceira é os escritos, que são os livros poéticos, os livros, os 5 rolos, né? Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes, os livros históricos, entre eles Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. A ordem está aí na sua página 22 e 23 da lição. Não, obviamente, você não vai precisar decorar qualquer ordem da Bíblia hebraica, mas basta você entender que a ordem difere da nossa, principalmente na inversão dos livros dos profetas, né? Os profetas são os que encerram a nossa Bíblia e não exatamente na forma e na ordem que está na Bíblia hebraica. A nossa Bíblia, a Bíblia cristã, ela é composta por 2 testamentos, né? Um deles com 39 livros, o Antigo Testamento, o segundo com 27, formados ao decorrer de mais de 2.000 anos, cerca de 2.000 anos. Se você for pegar os escritos lá do Antigo Testamento, mosaicos, até os escritos do Novo Testamento, que datam de mais ou menos 50 a 100 depois de Cristo. Todo o Novo Testamento ele foi escrito mais ou menos nesse período de 50 anos, no ano 50 até o ano 100 depois de Cristo. Então, você pegar mais ou menos por aí, você vai ter mais de 1 milênio de escritos compilados em um único livro chamado Bíblia Sagrada. A nossa Bíblia também tem uma divisão. O que eles chamam de Torá, nós chamamos simplesmente de Pentateuco, né? São os nossos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nós temos também depois os livros históricos, os livros poéticos, cada um desses vocês estão estudando ao decorrer do curso. Os profetas, né? Profetas maiores, profetas menores, e o Novo Testamento, que essencialmente é dividido nos evangelhos, um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, epístolas, que é a maior quantidade de escritos do Novo Testamento são epístolas, tanto as 13 do apóstolo Paulo, como as epístolas de João, Tiago, Pedro, Judas, e um livro de profecia, que é o livro do Apocalipse. Entenda que o resultado da composição da nossa Bíblia, ele tem um aspecto teológico evidente, porque toda a nossa Bíblia é composta para narrar o ministério de Jesus Cristo. Então, você certamente se fará a pergunta, mas como que essa Bíblia chegou até a gente? Então, a gente vai estudar isso mais para frente em outras lições, inclusive. Porque quando você fala disso, nós temos que falar de inspiração dos autores, nós temos que falar do cuidado do Espírito Santo com a manutenção, temos que falar dos manuscritos que foram utilizados para reestruturar e reescrever parte da Bíblia, lembrando que nós não temos mais os livros autorais, né, os autógrafos, como é dito, né? Então você não tem a carta que de fato Paulo foi na escrivaninha dele e escreveu para Filemão, mas você tem antigos manuscritos que pela arqueologia são encontrados que reproduzem essa carta, entendeu? Capítulo 2. Antes da gente chegar na parte legal, né, a gente tem que fazer essas partes interessantes. Idiomas bíblicos. Sobre idiomas bíblicos, nós temos que falar essencialmente sobre alguns pontos, né? O principal é a divisão dos 3 principais idiomas que se relacionam com a Bíblia, que é o hebraico, o aramaico e o grego. Mas antes de falar disso, é importante nós lembrarmos lá de Gênesis 1:14, que Deus ele trabalhou com a ideia de idiomas distintos. Você vai se lembrar lá em Gênesis 1:14 que conta a história de uma torre muito famosa, conhecida como a Torre de Babel. Essa Torre de Babel foi a passagem narrada na Bíblia para mencionar quando Deus fez a diferenciação de idiomas. O que significa? Você vai se lembrar que os homens todos falavam o mesmo idioma. Por falarem o mesmo idioma, ajuntaram-se. Por ajuntarem-se,
subiu para o coração deles fazer uma torre que chegasse até o céu, Deus não se agradou disso, e a partir disso Deus não apenas derrubou a torre, mas fez com que falassem línguas diferentes. Isso já estava no propósito, no projeto de Deus, desde a origem, que os homens se espalhassem pela terra. Espalhando-se pela terra, certamente teriam culturas, línguas diversas, como foi feito na Torre de Babel, como lá naquele período. E isso fez com que a Bíblia, que nós temos hoje, precisasse chegar em diversos lugares por diversos idiomas distintos. As traduções bíblicas são um movimento relativamente recente dentro da história. A partir do ano 1000, 1200, 1300, para você ter uma ideia, a nossa Bíblia em português data mais ou menos de 1500. A nossa versão traduzida por João Ferreira de Almeida, né? O famoso Almeida, que tem a Bíblia Almeida Revista Corrigida, Almeida Atualizada, etc. Até então, não havia uma Bíblia em português. Ainda hoje, existe tradução bíblica em curso, porque existem tribos, existem lugares, existem vilarejos em que há idiomas específicos que não conseguem ouvir a Bíblia se não houver quem traduz. Então, a Sociedade Bíblica Brasileira, diversos órgãos e instituições, a Sociedade Bíblica Mundial, inclusive, trabalham em cima de traduções bíblicas. Não é disso exatamente que trata esses 3 idiomas. Quando nós falamos de hebraico, aramaico e grego, nós estamos falando dos idiomas pelos quais os originais dos escritos bíblicos foram escritos, principalmente o hebraico e o grego. Nós temos apenas umas pequenas passagens em aramaico e nós vamos entender por quê. Primeiro, hebraico. O Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico, com exceção de alguns pequeninos trechos, como está lá em Esdras, no capítulo 4, em Jeremias, capítulo 10, no versículo 11, alguns trechos quando eles querem fazer alguma menção de algo, etc. Mas a Bíblia, o Antigo Testamento, essencialmente, ele é escrito em hebraico. Isso significa o quê? Todas as línguas e idiomas posteriores encontram a sua tradução de origem no hebraico. Então, tem que tirar o sentido das palavras que estão ali escritas a partir do hebraico. O que faz com que a gente tenha que constantemente voltar aos originais para entender o que eles queriam dizer mais especificamente em algumas passagens. Não que a nossa Bíblia em português não seja fidedigna, não é isso, ela é absolutamente fidedigna. A questão é que existem algumas expressões e idiomas que são extremamente complicados de você traduzir literalmente para outro. Então, você faz algumas mudanças, algumas expressões. Tanto é que, com a evolução da linguística, nós temos hoje traduções bíblicas, após as traduções de João Ferreira de Almeida, que já tentam trazer a ideia mais específica de alguns trechos da Bíblia, né? Até para usar como comparativo, etc. Então, você pega a NVT, a nova versão, a NVI, a nova versão internacional, NVT, tem diversas outras traduções que tentam trazer mais especificamente a ideia, ou muitas vezes facilitar o idioma, né? Que João Ferreira de Almeida, você vai se lembrar que era um erudito, então ele trouxe palavras às vezes muito difíceis, né? Você vai na Almeida Revista Corrigida, você vai, que debalde, algumas expressões, as palavras, anátema, algumas coisas que nós não utilizamos hoje, então vão sendo atualizados para o idioma mais recente. Mas a Bíblia hebraica, ela foi, todo o Antigo Testamento, escrito no idioma hebraico. Então, quando a gente fala no hebraico na Bíblia, lembre-se do Antigo Testamento e lembre-se que é um idioma que ficou, com o passar do tempo, restrito aos atos religiosos, ao templo.
Porque, principalmente depois do exílio de Israel na Babilônia, você vai ver isso lá em Daniel, Jeremias, etc., quando Israel foi cativo para a Babilônia, teve as 3 invasões de Jerusalém, eles foram para lá, eles perderam muito do contato que eles tinham com o hebraico. E com o contato com línguas estrangeiras, etc., o idioma que se tornou mais utilizado dentro de Israel foi o aramaico. O aramaico é um idioma popular na época, né? Era o idioma popular à época. E foi o idioma, e era o idioma, por exemplo, que era falado na região da Galiléia quando Jesus teve o seu ministério terreno. Ninguém mais falava hebraico. Todos falavam aramaico. Mas ninguém escreveu a Bíblia em aramaico. Então, lembre-se dessa diferença. A Bíblia, o Antigo Testamento, hebraico, em que pese as pessoas, principalmente depois do retorno do exílio e em todo o Novo Testamento, falassem já outro idioma, que era o aramaico. Você vai lembrar que o próprio Jesus ele fez algumas expressões utilizando o aramaico. Quando ele fala, por exemplo, Eloi, Eloi, lema sabachthani, é uma expressão aramaica. Quando você vai lá, por exemplo, em Mateus 5:41, que a menina tá filha de Jairo, se eu não me engano, agora eu tô puxando de cabeça a passagem, a filha de Jairo está morta, ele pede para a menina levantar e tornar a vida, ele fala Talita cumi. Talita cumi é aramaico. Efatá, quando aquele homem que tinha problema era surdo, tinha problema de fala, e Jesus pega a saliva, passa no ouvido, passa na boca dele, olha para os céus e diz Efatá, que significa abra-te, ou que se abra, né, que se abram os céus. Efatá é também aramaico. Então veja que era o idioma que eles utilizavam, mas na Bíblia, nos escritos originais, o aramaico não foi utilizado, só o hebraico no Antigo Testamento. E o Novo Testamento? O Novo Testamento foi escrito integralmente em grego, né? O grego chamado koineo, o grego comum, não aquele grego erudito. Então, é bom você tirar da mente uma coisa que muita gente se confunde. Por mais que às vezes a gente vai procurar a origem das palavras no latim, alguma outra coisa assim, a Bíblia, nenhuma parte da Bíblia originalmente foi escrita em latim. O latim já é uma tradução, principalmente a chamada Vulgata, né? A Vulgata Latina, que era uma tradução posterior da Bíblia. Mas o latim não foi utilizado para se escrever os originais da Bíblia. Lembre-se sempre disso. Antigo Testamento, hebraico. Novo Testamento, grego. Por que o grego? Porque o grego era uma língua internacional. Você vai se lembrar que na época da escrita do Novo Testamento, mais ou menos entre 50 e 100 depois de Cristo, que é depois do ministério de Jesus, início da igreja primitiva, ali começam provavelmente os primeiros escritos do Novo Testamento foram algumas cartas do apóstolo Paulo, depois vem alguns dos evangelhos, e todos eles já estavam sendo escritos para uma igreja que estava se disseminando por diversas regiões do mundo até então conhecido. Né? Você vai ter as igrejas da Ásia Menor, ali como Éfeso, como Esmirna, Laodiceia, Sardes. Você tem as igrejas que foram objeto de evangelização por Paulo nas suas viagens missionárias, como está lá, narrado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, os escritos precisavam ser entendidos em lugares diversos. Some-se a isso, né, se soma a necessidade de uma língua internacional ao fato de que o mundo naquela época, principalmente após Alexandre o Grande, era extremamente helenizado. Essa palavra, por mais que seja uma palavra estranha, né, helenizar, helenização não é nada mais do que a influência da cultura grega. Depois de Alexandre o Grande,
essa questão de cultura grega, dos seus filósofos, Aristóteles, que foi das pessoas que Alexandre muito se pautou, outros filósofos, Alexandre disseminou essa cultura grega por boa parte do mundo até então conhecido. E Roma, que era quem dominava sobre o povo na época de Jesus, na época do ministério terreno de Jesus e nos séculos posteriores, Roma trouxe para si muito da cultura greco, da cultura helenística, da cultura da Grécia. Então, você vai ter o grego ainda sendo um idioma muito difundido nas províncias romanas. Então, portanto, o Novo Testamento foi escrito em grego como forma de facilitar e disseminar aquela palavra de uma forma que todos, independente do lugar onde estivessem, pudessem entender. E lembre-se que a Bíblia, ela pode ser escrita e chegar até nós nos dias de hoje, né? Chegar até o Vanilton, até a Cat, até o Max, até todos nós, por causa da invenção de uma coisa genial, que se chama escrita, né? Sem a invenção da escrita, que você vai se lembrar que mais ou menos 3.500 antes de Cristo nós temos a chamada invenção das escritas, né, com as escritas cuneiformes dos sumérios, mas somente a escrita permitiu que essa palavra, ou que Deus escolheu a forma escrita para permitir que essa palavra passasse através de gerações, né? Você vai se lembrar que era muito tradicional, principalmente no Antigo Testamento, naqueles períodos pré-escrita, né? Moisés foi o primeiro que recebeu de fato leis escritas e que edificou leis escritas. Você vai se lembrar que a transmissão do conhecimento era oral. Isso não era ruim. Você vai lá em Deuteronômio, você vai lembrar daquelas passagens que Moisés instrui o povo: olha, ensina os teus filhos na porta, em qualquer lugar, em todo momento, ensina eles a lei. A transmissão oral, nós fazemos isso até hoje através dos cultos. O problema é quando você tem uma palavra que precisa ter o mesmo sentido e manter o mesmo sentido de geração para geração, transmitida de forma exclusivamente oral. Porque sempre alguma coisa se perde, em razão da memória nossa. Né? Certamente, se eu perguntar para vocês o que vocês tomaram no café da manhã hoje, provavelmente a maioria não vai lembrar. Imagina de recitar um livro inteiro, por exemplo. Não, você me fala aí Deuteronômio, transmite para mim Deuteronômio. Então, a escrita permitiu, e foi a forma escolhida por Deus, para que essas palavras passassem de geração para geração. Quais foram as vantagens de adotar a escrita? A primeira delas, você vai ver aí na página 32, a primeira delas, precisão. Quando você escreve, você tem uma precisão naquilo que vai ser transmitido. Você corta a possibilidade de alguém esquecer, de alguém falar errado. Antigamente existia uma brincadeira, não sei se ainda existe nas escolas, que chamava telefone sem fio. Né? Você passava... É mais ou menos isso. Era o risco que você tinha na transmissão oral, de começar uma mensagem, aquela mensagem sofre uma pequena modificação de uma geração para outra, pequena. Quando passam 3, 4 gerações, a mensagem já é outra, porque essas pequenas mudanças foram se somando. A escrita não, a escrita ela é precisa. Então, a Bíblia que você tem na sua mão hoje, ela é uma construção precisa. Continuidade, né? Mesmo que o autor faleça antes de transmitir tudo que ele sabe, aquilo já está pronto e acabado ali. Então, digamos que eu fosse responsável a transmitir para a minha tribo o conhecimento das leis, da lei de Moisés. E por alguma coisa, eu que era o único, ou um dos únicos que sabia, sofri um acidente e faleci. O conhecimento morre com a pessoa que porta ele. A escrita não. A escrita vai além do seu autor. Então, a gente sabe as palavras de Moisés sem nunca ter visto Moisés. Nós sabemos as palavras de Jesus no ministério terreno dele sem nunca ter andado com Jesus fisicamente, em que pese espiritualmente sempre estejamos com ele. A gente conhece as cartas de Paulo
sem nunca ter falado com Paulo, porque o escrito vai além do seu autor, ele permanece, em que pese o autor possa perecer de alguma forma. O terceiro bom elemento da vantagem da escrita é a objetividade, né? Toda vez que você tem que escrever, normalmente você escreve menos do que você fala, e você procura ser mais objetivo do que quando você fala. Isso é interessante. Eu, por exemplo, só quando eu não tenho possibilidade mesmo, eu mando áudio pelo WhatsApp. Mas, normalmente, eu prefiro escrever. Porque se eu escrevo, eu falo assim, em vez de falar, então, meu irmão, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Eu estava aqui pensando uma coisa, tal, que tal a gente marcar uma reunião para a próxima semana? Aí você vai para a escrita e você fala assim, boa noite, querido, tudo bem? Vamos marcar uma reunião para a próxima semana? Ponto. Acabou. Objetivo direto. A escrita, ela tem essa possibilidade melhor, objetividade, revisão, etc. E propagação. O principal da escrita é isso, propagação. Em que pese a imprensa seja uma invenção moderna, quando eu digo imprensa, eu digo a forma de imprimir diversos livros de uma forma rápida, a imprensa de Gutenberg, que é uma invenção moderna, né, data de 1400, 1500, não sei precisamente. Já nos tempos da igreja primitiva, já era possível disseminar a palavra através de escritos. Normalmente escritos que eram reproduzidos, copiados por irmãos. No Antigo Testamento, essas cópias cabiam à categoria de pessoas dentro de Israel, que eram os escribas. Os escribas, normalmente, a gente fala deles tão mal, né, coitados, no Novo Testamento, que sempre, quando falava dos escribas, ai de vós, escribas e fariseus, a gente fica com aquele ranço do escriba, né? Esses escribas não servem... Os escribas, eles fizeram uma atividade muito importante na propagação da palavra de Deus. Eles faziam cópias do que inicialmente era a Torá, né, os leis de Moisés, e depois se tornou também cópias dos escritos dos profetas e também dos outros escritos, né, livros poéticos, salmos, etc. Eles reproduziam. E reproduziam com o temor de quem estava fazendo algo para Deus. Então, eles reproduziam com extrema fidedignidade. No Novo Testamento, a reprodução era feita pelos próprios irmãos, através de meios artesanais, utilizando tinta, pena, normalmente em papiro, mas costumeiramente em um outro material chamado pergaminho, que nós vamos ver depois a diferença de um e outro. Esses escritos eram reproduzidos e enviados às igrejas. É muito provável, e nós vamos ver daqui a pouco, esses materiais para escrever esses livros eram muito caros mesmo. Você vai se lembrar que o papiro era feito com uma planta que precisava fazer todo um processo artesanal dificílimo para ele ficar pronto. O pergaminho era feito de pele de animal. Imagina só você, em vez de ter uma jaqueta de couro, você escrever na sua jaqueta de couro. Né? Era feito de pele de animal, então era uma coisa cara. Então é muito possível que no Novo Testamento, na igreja primitiva, a palavra ela fosse utilizada de uma forma circular, né? Fizessem algumas cópias, e essas cópias de tempos em tempos eram transmitidas para os grupos de pessoas reunidos para adorar o nome de Jesus. Se lia aqui, se lia acolá. Uma estratégia que até hoje em missões a gente vê. Várias tribos na África e em outros lugares na Índia ainda utilizam essa estratégia de levar Bíblias de tempo em tempo e deixá-las de tempo em tempo em um lugar. Ok? Gente, eu vou no corre aqui. É 1 hora normalmente, né, Cat, que vocês estão de aula, né? Então beleza. Terceiro ponto, e aqui eu vou deixar para vocês lerem mais, mas eu vou falar de uma forma bastante rápida, é sobre a origem dos materiais utilizados nos manuscritos. Você pode ir até às 8h30, se eu não me engano. Tá. Então, beleza. Então, dá para ainda ter um tempinho. Materiais que eram utilizados para escrever a Bíblia. Quando eu falo a Bíblia, estou falando dos diversos livros que compõem a Bíblia. O primeiro
ponto a entender é a confiabilidade das cópias. Mas sobre esse ponto eu vou falar quando eu for falar no próximo tópico sobre a formação do cânon. Mas, essencialmente, para você se lembrar, não temos atualmente nenhum autógrafo, ou seja, nenhum dos livros originais que compõem a Bíblia, nós temos acesso a eles. Todos eles foram destruídos com a ação do tempo. Lembre-se, eles eram feitos em papiro ou pergaminho, que ambos eram materiais extremamente frágeis, no sentido de não durarem diante do tempo. Então, a umidade apodrecia, o tempo muito seco tornava quebradiço, era complicado. Então, o que nós temos que foi utilizado para formar a Bíblia que chegou até nós hoje? São os chamados pergaminhos encontrados, ou seja, os materiais que foram arqueologicamente encontrados que traziam partes da Bíblia. São milhares, literalmente milhares que foram encontrados. O mais antigo que nós temos, se eu não me engano, é o chamado P45, do Novo Testamento, né? P45, pergaminho 45, que data, por exemplo, do século II depois de Cristo. Então, quase logo após terem sido escritos os originais, as primeiras cópias começaram a ser feitas, essas cópias começaram a serem divididas entre os irmãos, e são essas cópias que são depois encontradas e preservadas. Várias delas estão em museus hoje, como Israel. Israel tem várias cópias de achados do Antigo Testamento, alguns outros museus guardam cópias do Novo Testamento, inclusive Vaticano. Essas cópias, elas foram utilizadas por estudiosos com o passar do tempo para reproduzir a Bíblia que chegou até a gente hoje. Então, imagina como que é o processo. Eu acho um pergaminho. Eu confirmo a autenticidade dele, ou seja, que ele é da época, que ele era utilizado, e ele já reproduz outros pergaminhos que eu já achei anteriormente. Então, eu confirmo a palavra, porque vários pergaminhos já estão trazendo a mesma mensagem. Quando todos os pergaminhos são colocados imagina uma imensa mesa, assim, uma imagem fictícia, né? Todos os pergaminhos que foram encontrados. Quando que eu resolvo as dúvidas? Voltando aos pergaminhos mais antigos. Então, a gente tira as nossas traduções, as traduções principais são retiradas de pergaminhos através dos tempos. O Antigo Testamento, esse trabalho foi feito essencialmente pelos judeus. Foram os próprios judeus que construíram, escolheram os livros que eles consideravam canônicos, e nós adotamos a Bíblia hebraica como nosso Antigo Testamento. O Novo foi um trabalho feito em junção com a igreja primitiva, mas formalmente foi naquele concílio que eu já mencionei para vocês, em Cartago, cerca de 377 depois de Cristo, que foi um concílio católico. Até então, a única igreja cristã existente era a Igreja Católica Apostólica Romana, que esse concílio determinou em oração e com diversos estudiosos os livros que compunham o Novo Testamento. Não que eles tenham falado alguma novidade. Esses livros já eram, em boa parte, adotados pela igreja primitiva. Eles só construíram um ideal de livros que eram canônicos, que nós vamos entender o que significa esse termo depois. Mas mais especificamente nesse tema aqui. Quais os materiais eram empregados? Primeiro, talvez dos mais importantes, principalmente no Antigo Testamento, o papiro. O papiro era uma espécie de material de escrita que era feito a partir de uma planta, né? Os Cyperus papiros, e foi utilizado até o 3º século depois de Cristo. Era muito caro, porque a forma de fazer o papiro era extremamente difícil. Então, acabava sendo algo muito dispendioso, o que fazia com que, normalmente, pessoas que escreviam em papiro, primeiro que escrever em si já era uma atividade elitizada. Não era todo mundo que sabia escrever. Segundo, que ter aonde escrever
demandava recursos. Então, normalmente eram pessoas que ou eram patrocinadas por reis ou os próprios reis. Por isso que várias pessoas que escreveram, como os profetas, etc., eram as pessoas que tinham um bom relacionamento com as cortes, né? Era um material caro. E foi um material, era um material que era colado, né? Fazia uma colagem de página atrás de página, fazendo um rolo. O rolo era do tamanho de quem encomendava. Você tem, por exemplo, papiros antigos, principalmente egípcios, etc., alguns papiros que chegavam a 50 metros. Você imagina você pegar um papiro de 50 metros, né, para escrever. Não era... Um papiro de 50 metros tinha muito menos informação do que a gente tem numa apostila desse tamanho que nós temos aqui hoje. Era muito mais complicado escrever em papiro, né? Ele foi o principal material utilizado principalmente no Antigo Testamento. O segundo material foi o pergaminho. A história do pergaminho é interessante. O pergaminho foi um segundo material que principalmente começou a ser vendido e propagado quando o Egito, que era um dos principais produtores, a região fenícia, egípcia, você vai se lembrar da cidade de Biblos, que deu o nome à Bíblia, começou a proibir a exportação de papiro. Ele proibiu a exportação de papiro. Dizem alguns historiadores que foi uma briga à época em razão de quem teria a maior biblioteca, né? A biblioteca de Alexandria, aí tinha uma segunda maior biblioteca que ficava em Pérgamo, a cidade onde foi criada o pergaminho, por isso o nome, em relativo à cidade de Pérgamo, a mesma Pérgamo que está lá no Apocalipse, né? Nas cartas do apóstolo Paulo às igrejas da Ásia Menor, tem uma delas que é para Pérgamo. O que era o pergaminho? Era outra forma de escrita, só que em vez de utilizar planta, como era o pergaminho, eles utilizavam pele de animal. Então, fazia todo um trabalho, preparação, lixar, fazer todo um trabalho de manufatura, e era igualmente caro, não era algo barato de escrever. O Novo Testamento é bem possível que a maior parte dos autógrafos dos escritos originais tenham sido feitos em pergaminho. Não era mais tão habitual usar o papiro. As cartas de Paulo é muito provável que tenha sido usado o pergaminho. Semelhante ao pergaminho, tinha o velino, que era possível de ser utilizado. Também era muito parecido com o pergaminho. Só que ao invés de peles de animais adultos, eram utilizadas peles de filhote de bezerro, chamado vitelo, que era bem maldoso, né? Você pegava só os filhotinhos de bezerro e utilizava a pele deles para fazer o velino. Outros materiais de escrita, você vai ver aqui óstraco, argila, etc., são ou mais primitivas ou para pessoas que não tinham acesso ao pergaminho ou ao papiro. Quando você se lembra de Moisés, por exemplo, note bem, Moisés é muito possível que ele tenha utilizado outros materiais, mas Moisés ele escreveu, por exemplo, quando ele recebeu as tábuas da lei, ele escreveu em pedra, provavelmente pedra de argila ou pedra talhada. Eram outros materiais possíveis de serem utilizados. Eram utilizados todos os materiais possíveis. Lembrando que o papel, se aqui é só curiosidade, nem está na apostila, o papel ele foi inventado no ano 105 depois de Cristo na China. Então ninguém fazia nem ideia de utilizar papel até esse momento aqui. O papel ele se tornou de fato conhecido e propagado, como até por ser mais barato, etc., com a invenção da imprensa, né, da impressora, a de Gutenberg. Então, você não utilizava papel. Até então, você não utilizava. Começou a ser muito posteriormente que se utilizou papel. O simples fato de você ter um livro na sua mão, então, é um privilégio que as pessoas da igreja primitiva não tinham. A ideia de cada um ter uma Bíblia, era impossível nos tempos da igreja primitiva, porque era muito caro mesmo. Isso gerou um certo problema, entre aspas, mais para frente. Como as pessoas não tinham cópias pessoais da Bíblia, e quando essas cópias começaram a surgir, elas começaram a surgir em idiomas que as pessoas não dominavam muito bem, como o latim, a igreja, na época a Igreja Católica Apostólica Romana, avocou para si a ideia de ser a única
intérprete e pessoa, entre aspas, pessoa capaz de manejar a Bíblia. Então, o que as pessoas conheciam de Bíblia, na Idade Média, por exemplo, era o que elas conheciam através do que os padres e clérigos falavam. Por isso que aí fica só a título de curiosidade, quando veio Martinho Lutero e a Reforma Protestante, uma das coisas que o Lutero enfaticamente quis era a abertura da palavra. Para que as pessoas vissem, por exemplo, que comprar salvação, indulgência, essas coisas que estavam sendo propagadas, não tinham ressonância na Bíblia. Mas como as pessoas não tinham acesso até então, elas só poderiam acreditar ou ouvir. Então, a utilização individual da Bíblia é algo muito recente na história humana, né? Para a gente, no caso. No nosso capítulo 4, nós vamos falar da necessidade de uma coletânea canônica. E quando a gente está falando isso, nós estamos falando da formação do chamado cânon bíblico. Cânon, esse nome cânon, né, parece estranho, né, mas ele significa, ele fazia menção a uma cana mesmo, uma cana, um junco, que era uma planta, que era utilizada na Idade Antiga, principalmente, como instrumento de medida, de padrão. Quando você utiliza a expressão cânon, você está falando que são livros que seguem o padrão de autoridade e autoria divina. Então, pense o seguinte: desde a Idade Antiga, existem milhares de escritos de cunho religioso. Milhares de escritos de cunho religioso. Dentre esses, você separa aqueles que são de vertente hebraica cristã, ainda assim sobram milhares de escritos. Como que a gente faz para entender que um escrito desses muitos é de fato divinamente inspirado? Essa foi a pergunta que foi feita no Antigo Testamento pelos hebreus e que foi mais facilmente resolvida no Novo Testamento, porque aqueles que conviveram com Jesus foram próprias testemunhas oculares do que estava escrito nos evangelhos e da veracidade das cartas. Então, a igreja primitiva viu nascer os seus escritos, diferentemente do Antigo Testamento, que entre, por exemplo, Moisés e a época dos reis, como Davi, etc., passaram séculos e séculos. Como que você chegou até isso? Aqui que nós entramos. Primeiro, os livros do Antigo Testamento. São 39 livros. A primeira parte da composição, assim, dos 34 livros do Antigo Testamento, não tiveram nem muita discussão sobre a sua característica divinamente inspirada. Depois eu vou falar os outros 5 que tiveram contestação. 34 livros não tiveram contestação porque eles foram traduzidos muito firmemente pela tradição do povo. Então, os livros do Pentateuco, a Torá, eles eram tão recitados pelo povo que não houve dúvida de quem era o autor, da autoridade divina daqueles escritos. O próprio Moisés, se você for olhar o Pentateuco, lá em Deuteronômio, se não me engano, ou em Êxodo, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas ele traz os escritos, lá em Deuteronômio, isso. Ele traz os escritos e fala assim, põe esses escritos junto da Arca da Aliança, para o povo nunca se esquecer. Então, o próprio povo da época cuidou dos seus escritos, principalmente esses escritos mosaicos. Os escritos dos profetas também foi de fácil recebimento, a maior parte deles, porque eram escritos de profetas que tinham um contato muito próximo com os reis da época, os escritos. Então, a reprodução desses livros era muito costumeira. 5 livros causaram algum probleminha, que foram discutidos para a formação do cânon do Antigo Testamento. Principalmente o livro de Ezequiel,
porque os judeus da época entendiam que os 10 primeiros capítulos de Ezequiel conflitavam com alguns ensinos, principalmente da Torá, do Pentateuco, o que depois, em discussão entre os teólogos, decidiu-se que não havia conflito, por isso Ezequiel permaneceu integral no Antigo Testamento. O livro de Provérbios, principalmente relativo à questão de autoria, e por alegarem que alguns provérbios eram contraditórios com outros, também foi objeto de discussão, mas depois de oração e discussão, entenderam também que deveria compor o cânon bíblico. O livro de Esther foi até certo ponto engraçado. Alguns judeus contestaram o livro de Esther por dizer que ele não tinha o nome de Deus. Se você for notar, de fato, o livro de Esther não fala de Deus. Em nenhum momento ele menciona o nome de Deus, Yahvé, né? Ou a tradução nossa para Deus, Jeová, etc. Mas ele fala, sem citar o nome de Deus, ele fala muito do desígnio de Deus e do cuidado de Deus com o povo. Então, mesmo sem falar o nome de Deus, eles entenderam da inspiração divina e integrou também o Antigo Testamento. E o último que tinha alguma burburinho para compor ou não o Antigo Testamento era Eclesiastes. Eclesiastes, até hoje, é um livro que, se você ler sem estudar, você fica bem em dúvida em alguns trechos de Eclesiastes, porque, de fato, em alguns trechos, o escritor de Eclesiastes, atribuído a Salomão pela tradição, ele parece até, a certo tempo, meio cético, né? Ele fala assim, a vida é isso mesmo, a vida é ser alegre com a mulher que você tem, é comer boa comida, a vida é isso aí mesmo, depois você morre e acabou. Mas tem um contexto muito superior que, teologicamente, depois estudando, eles conseguiram chegar nesse contexto de como que ele estava falando de um Deus que tem poder na terra, de uma soberania de Deus, de como que o homem tem que entender o seu tempo na terra, como que o homem sem Deus ele é desesperançado. Então, tem uma série de estudos eclesiásticos que fizeram Eclesiastes também compor o Antigo Testamento. Junto desses livros, vocês vão ver que tem muitos outros livros que não compõem o cânon do Antigo Testamento. Para a gente, por exemplo, os livros que compõem o cânon da Igreja Católica não estão na nossa nem na hebraica. Por quê? Alguns desses livros foram considerados simplesmente históricos, ou seja, são livros que retratam fatos verdadeiros, mas que não têm inspiração divina. Então, não é porque um livro, simplesmente por ele retratar um fato verdadeiro, ele era divinamente inspirado. Então, ele não trazia uma doutrina bíblica, de fato. Outros, porque traziam doutrinas contrárias a doutrinas que já estavam escritas na Torá, que já estavam escritas em outros elementos. Eu cito como exemplo, por exemplo, no livro de Macabeus, ele fala, por exemplo, da oração pelos mortos. Oração pelos mortos nunca foi uma prática hebraica e nunca foi uma prática cristã. A gente entende, segundo escreveu o escritor aos Hebreus, que ao homem é dado viver uma só vez, vindo após isso a morte e o juízo. Então, a gente não ora por mortos, a gente não coloca moedinha de ouro no olho de ninguém para quando falece para passar pelo barqueiro, a gente não crê que ninguém está tem um nome específico, como que é? É até bem conhecido dos católicos que eles chamam, purgatório. A gente não acredita em purgatório, porque na vida o que você fez de bom, o que você fez de mal, na morte você já recebe o juízo. Não adianta você fazer nada depois de morto, porque você já está julgado. Então, por essas doutrinas serem conflitantes, esses livros não compõem os nossos livros. Além deles, existe uma série de outros livros chamados apócrifos, que são livros que ou não têm uma autoria conhecida e, na maior parte das vezes, tem uma mensagem que conflita com a mensagem divinamente inspirada. Alguns exemplos estão lá na sua página 45, se depois você quiser ver. Talvez um dos muitos conhecidos que o pessoal sempre cita desses livros apócrifos é o livro de Enoque, né? Enoque é um livro apócrifo.
nada que está ali a gente considera divinamente inspirado. Por mais que tenha histórias interessantes, histórias que as pessoas gostam, você lê esses livros como quem lê o livro do Senhor dos Anéis, entendeu? Não é porque tem o Frodo lá que o Frodo existe. Não tem inspiração divina. É diferente do restante. No Novo Testamento, a formação do cânon bíblico foi razoavelmente mais tranquila, porque a própria igreja primitiva viveu a formação desse cânon bíblico, né? Os escritos que eles utilizavam nos cultos, não, você vai lembrar de Paulo falando, olha, tem palavra, tem salmo, então faça tudo para a edificação da igreja. Os escritos que eles utilizavam, para além de utilizarem parte do Antigo Testamento também, eram escritos que foram sendo feitos a partir do próprio testemunho de Jesus. Então, os evangelhos, quando eles começaram a ser disseminados, eles não colocaram algo novo, mas algo que já era ensinado na igreja por pessoas que eram testemunhas oculares do ministério de Jesus na Terra. Então, quando você vai lá para o evangelho de Mateus, Mateus, ele foi um dos apóstolos. Quando ele escreveu o evangelho, provavelmente entre 60, 100 depois de Cristo, ele continuava sendo um apóstolo. Ele tinha visto tudo que Jesus tinha feito e provavelmente já tinha ensinado a muitas igrejas e a muitos irmãos sobre o que Jesus tinha feito. O que ele fez foi trazer tudo isso para a linguagem escrita, através do Evangelho de Mateus. A mesma coisa Marcos, que foi um dos companheiros de Paulo nas suas viagens missionárias. A mesma coisa Lucas. Lucas foi um escritor que, aparentemente, ele foi até financiado para conseguir fazer uma escrita fidedigna do ministério de Jesus e de todo o início da igreja primitiva. Lucas foi o escritor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. Você tem as cartas de Paulo, que eram normalmente cartas circulares. O que quer dizer isso? Paulo, ele escrevia, vai lá, ele terminou, imagina você, faz o exercício mental aí, Paulo na sua escrivaninha, preso em Roma, começa a escrever uma carta, uma das cartas da prisão, Colossenses, por exemplo, uma das cartas que ele escreveu quando ele estava preso em Roma. Ele escreve a carta para a igreja, menciona especificamente que era para a igreja de Colossos, por isso é a carta aos Colossenses, mas normalmente essas cartas eram circulares. Elas traziam uma mensagem bíblica e sempre coesa com os evangelhos e com as outras cartas, elas traziam uma mensagem bíblica para aquela igreja e começavam a circular entre todas as outras igrejas para que a mesma mensagem fosse propagada. Então, veja, por exemplo, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele tem a síntese de teologia de todo o Evangelho. Todo o Novo Testamento, a teologia do Novo Testamento está escrita no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Paulo aos Romanos vai falar de o homem que já nasceu em pecado, vai falar de Jesus que tira o pecado, vai falar de redenção, de perdão, de graça, de fé, de mudança de vida, mudança de mente, nova vida, condenação, perdão. Ele vai fazer toda a teologia ali em Romanos. Aquela carta, por óbvio, que estivesse destinada aos de Roma, foi uma carta que passou ao conhecimento de toda a igreja primitiva. Então, veja, isso fez com que fosse muito mais fácil reconhecer quais eram os escritos divinamente inspirados na igreja primitiva, porque foram feitos diretamente por pessoas que eram reconhecidas pela igreja primitiva como pessoas que traziam a vontade do Espírito Santo para a igreja. Apóstolos, obreiros, você pega Tiago. Tiago era um dos irmãos de Jesus, só creu em Jesus após a morte dele e era considerado um dos pilares da igreja, como está lá em Atos dos Apóstolos. Escreveu uma epístola que talvez
é uma da epístola daquela que vai mais ao coração, direto, confrontadora, a epístola de Tiago. Então, veja que foi muito mais fácil a formação do cânon do Novo Testamento. Pergunta interessante. Por que, então, que se precisava de um cânon bíblico simples, ou não tão simples, mas sendo direto, para que se tivesse segurança e confiança nas palavras que eram ministradas nas igrejas e para que essas palavras não fossem contaminadas com ensinos exteriores? Então, a primeira justificativa, está lá na sua página 46, é eclesiástica. A justificativa de você munir as igrejas, dar uma munição para as igrejas de uma palavra realmente inspirada. Por isso, você fecha um conjunto de escritos e diz, esta é a palavra. E o interessante é que o último desses escritos é o de Apocalipse. E o de Apocalipse, ele começa justamente falando isso, né? Jesus falando a João, que não se acrescente mais nenhuma vírgula ou tio a esta palavra. Ponto. Por isso que hoje, querido, se alguém chegar para você e falar, irmã Elisângela, seguinte, recebi uma inspiração do Senhor de um novo livro. Agora eu vou escrever aos primeiros Filipes. Digamos assim, que é uma pessoa que você conhece, que chama Filipe. Eu vou escrever ao primeiro Filipes com uma revelação que eu tive de Deus ontem. Heresia. Porque a Bíblia, ela se encontra em um livro fechado e selado. Não há mais espaços para acréscimos na palavra de Deus. O livro que encerra, que é Apocalipse, disse isso literalmente. Então, a primeira justificativa era eclesiástica. Você tem um conjunto de escritos seguros para que fosse ensinado para a igreja. A segunda é teológica. Doutrina estranha sempre apareceu em todo o tempo. Então, quando você tem um conjunto de livros inspirados, você fala assim, olha, existem doutrinas estranhas, mas nós vamos permanecer naquilo que é divinamente inspirado. E o terceiro é uma justificativa política. Uma igreja perseguida precisava ter meios de não ser totalmente eliminada. Então, você guardava os escritos divinamente inspirados, mesmo que você perecesse, como Paulo, por exemplo, foi martirizado, Pedro foi martirizado, mas os escritos permaneceram e chegaram para nós até hoje. E diante disso, e partindo já para o encerramento, para não ser longo com vocês, porque várias dessas coisas nós vamos falar nas próximas aulas, o cânon sagrado. Cânon bíblico são o conjunto de livros divinamente inspirados que compõem a nossa Bíblia. Como já disse algumas vezes, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Esse cânon, ele é a regra, é o padrão de livros que são divinamente inspirados. E todos eles, em maior ou menor grau, estão interligados. Interligados por quê? Ou por quem? Pelo Espírito Santo. São autores que passam pela história humana em mais de 2 milênios. Mas a mensagem é absolutamente coesa desde o Gênesis até o Apocalipse, porque houve um fio de ouro, o Espírito Santo, que fez a ligação, a costura de cada um desses livros. Lembre-se que o nosso cânon bíblico, ele não é formado em ordem cronológica. Nunca se esqueça disso, hein? Porque senão você vai ter problemas. Os livros não estão exatamente em ordem cronológica. Em que pese o Pentateuco sejam, de fato, os livros mais antigos. Mas, por exemplo, tem fatos escritos ali no livro de Samuel que estão também narrados em 1º e 2º Samuel, que estão narrados no livro dos profetas, mais lá na frente. No Novo Testamento, o primeiro livro escrito não foi o Evangelho de Mateus, foi provavelmente alguma das cartas do apóstolo Paulo. A ordem, ela foi estabelecida pela igreja primitiva e depois firmada em concílio, nesse concílio que eu mencionei anteriormente,
de acordo com o fio principal e o tema principal da palavra, que é a revelação progressiva de Jesus como Salvador. Toda palavra caminha até Jesus e se desenvolve a partir de Jesus. O fio condutor foi esse, não foi cronológico, foi teológico. Indicar, fazer uma linha coesa que apontasse para Jesus e depois do ministério terreno de Jesus, que fizesse com que o reino de Deus apontasse para o restante. A soberania de Deus e a evidência de Jesus é o fio condutor que forma a Bíblia. Esse processo de canonização, ele é objeto de discussão. Assim, foi objeto de discussão à sua época. Não foi simplesmente alguém que chegou e falou assim, isso aqui é divinamente inspirado. Não. O Antigo Testamento foi objeto de discussão pelos hebreus, pelos judeus, intensa, para a formação. O Novo Testamento teve lá suas discussões, mas, como eu disse anteriormente, como foram escritos, feitos pela igreja primitiva, ao mesmo tempo em que eles eram pregados e testemunhas oculares testificavam aquilo, então não houve maiores problemas. Mas alguns tópicos são sempre visualizados para identificar um livro como sendo inspirados. Na sua página 50 e 51, na sua apostila, tem alguns desses tópicos. O primeiro deles é a autoridade. O livro, para ser divinamente inspirado, tem que ser identificada a autoridade divina. Isso quer dizer que é um livro que expressa a soberania de Deus. O segundo é a autoridade profética. O autor era reconhecido como autoridade profética, e como digo autoridade profética, não digo necessariamente ser um profeta, né? Moisés, por exemplo, ele era considerado profeta, só que a maior função dele era ser um líder. Josué não era profeta, mas ele tinha autoridade profética reconhecida pelo povo e depois foi propagada nos seus escritos. Paulo tinha autoridade profética sendo apóstolo, João tinha autoridade profética sendo apóstolo, então essa autoridade é sempre visualizada. Confiabilidade. O grau de confiabilidade que o livro tinha, ou seja, a confiabilidade quanto ao seu autor, quanto à mensagem, a mensagem que não confrontava as palavras anteriores. Vejam que cada escritor da Bíblia, ao escrever a palavra de Deus, ele sempre tinha ao seu alcance escritos anteriores. Então, uma palavra divinamente inspirada sempre levava em consideração a coesão com escritos anteriores. Então, você nunca vai pegar uma epístola que seja verdadeiramente de Paulo em contradição com suas epístolas anteriores. Entende? Não há contradição na inspiração divina. E o dinamismo, a capacidade transformadora. Isso que faz principalmente a diferença, quando você ouve esse dinamismo, faz a diferença entre os chamados livros históricos e os livros inspirados. Quando eu digo livros históricos, não estou falando dos livros do Antigo Testamento, estou falando daqueles livros como, por exemplo, alguns que foram compor a Bíblia Católica, que nós entendemos não ser canônicos. Por quê? São livros que relatam fatos muitas vezes verdadeiros, mas fatos que não têm a autoridade e o poder de Deus para transformar o homem. Então, essa falta de dinamismo, de poder transformador, é também um critério, né? Que é a ideia assim, não basta ser um escrito, senão você imagina, a gente poderia pegar todos os escritos de Flávio Josefo, que foi um historiador dos tempos da igreja primitiva, e dizer, não, isso aqui é Bíblia também, porque ele narrou tudo o que estava acontecendo na época. Não. Tinha a ideia de que o poder de Deus, como disse Paulo, né? A palavra é o poder de Deus o evangelho é o poder de Deus para mudar a vida do homem e da mulher. E aceitabilidade, que era a confiança das pessoas naquela palavra, como na igreja primitiva. Aceitabilidade porque eles conheciam Paulo, entendiam o ministério de Paulo, como ele entendia da palavra de Deus. O desenvolvimento nós já falamos, né? Mas eu só vou reforçar. No Antigo Testamento, o desenvolvimento do cânon foi a partir de discussões dos próprios judeus.
sempre sobre dois princípios, um espiritual e um histórico, né? O princípio espiritual refere-se ao credo de inspiração divina, de Espírito Santo, e um princípio histórico de ter a confiança de que aqueles escritos eram, de fato, dos autores que eles eram mencionados. O Antigo Testamento teve a sua formação feita pelos judeus, o Novo a partir também do Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, sendo formado com 27 livros, mas livros esses que já circulavam nas igrejas. Eu vou me ater a essas informações, porque se a gente for descer um pouco mais, a gente vai entrar nas próximas, ou vai entrar em um grau aprofundado demais para o nível médio de teologia, que começa a ficar até chato, que é a parte da formação específica e os estudos dos concílios, das discussões dos concílios, etc., que já passa um pouco da questão nossa aqui. É isso. Formação do cânon bíblico. A Bíblia que você tem na sua mão, ela foi guardada por Deus por séculos a fio, para que chegasse íntegra até você, para que você tivesse a confiança de que essa é a palavra inspirada por Deus. Não afete a sua fé o fato de que, porque não eram os autógrafos. O Espírito Santo, quando eu digo autógrafos, digo os livros feitos diretamente pelos autores. Poxa vida, eu achava que tinha guardado até hoje a cartinha do apóstolo Paulo para Filemona, que é aquela cartinha de uma página. Eu achava que tinha guardado. Não tem. Foi escrito em pergaminho, foi escrito em papiro, sumiu. Mas Deus é tão bom, e os crentes de todas as épocas trabalharam tanto, que uma cartinha que ele escreveu foi reproduzida pelas igrejas, e cada uma fazia as suas cópias, e essas cópias depois foram achados arqueológicos que puderam se reproduzir. E cada cópia nova que era encontrada nos achados arqueológicos reforçava a cópia anterior, de forma que nós temos hoje na Bíblia, é o livro antigo de autoria mais segura que nós temos. O segundo livro, por exemplo, é a Ilíada, de Homero. A Ilíada de Homero, ela foi reescrita a partir de mais ou menos 8 ou 10 reproduções. A Bíblia é feita em cima de mais de 20.000 reproduções. Então, do Antigo e do Novo Testamento, existe exatamente a Ilíada de Homero. Ele é considerado o segundo mais fidedigno, com uma diferença absurda para a Bíblia, porque a Bíblia ela é feita em cima de milhares de escritos, em que um foi reforçando o outro, até que a gente chegasse a uma palavra fechada, coesa, perfeita, que está na minha e na sua mão. Isso é um milagre. É um milagre de Deus que essa palavra esteja na sua mão. O maior milagre continua ainda sendo que você leia e transfira essa palavra, transmita essa palavra com amor para outras pessoas, como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Tá bom? Alguma dúvida, querido? Algo que vocês queiram perguntar, questionar ou ficar depois? Se surgir depois também, me procure, por favor. É um tema que eu gosto bastante, introdução bíblica. Se não temos, ou se vocês quiserem me mandar depois pelo WhatsApp, etc., da forma que permitir, eu convido todos vocês para nós fazermos uma oração para encerrarmos aqui. E aqueles que forem ver posteriormente também, fica o nosso abraço, o nosso carinho. Tá bom? Paizinho amado, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por esta mensagem que chegou até nós, e chegou até nós pelo teu Espírito Santo. Essa mensagem que transforma, essa mensagem que nos edifica, essa mensagem que nos traz esperança, essa mensagem que nos traz amor, que o Senhor possa continuar cuidando de cada um de nós, zelando, nos protegendo, que o teu nome seja glorificado, que a tua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas, pois é o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Marcos, brigadão então, Deus abençoe. Não sei se tem mais alguns avisos para a turma aí. Então, gente, ficamos em paz então, gravação encerrada. Uma boa janta para vocês aí, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus.